Olá! Vamos continuar focados nesse primeiro momento da respiração, que você já deve ter percebido que é cheio de obstáculos, e seguiremos descobrindo nossas limitações para que consertemos esses entraves e, ao final, aproveitarmos melhor os exercícios e aparelhos respiratórios. Podemos ser otimistas? Sim! E seguiremos nessa viagem pelos caminhos que o ar da atmosfera, inspirado por nós, fará para chegar finalmente aos nossos alvéolos. Nossas dúvidas básicas ainda serão respondidas por Sua Majestade, a internet. Ou seja, de fácil localização e disponível a todos que pesquisarem. No capítulo anterior, confirmamos que aqueles assuntos estão sendo tratados com bons resultados dentro do mundo virtual. Será que as próximas dúvidas também estão de acordo com a técnica que dá resultados? Isso veremos durante este capítulo. Hoje, a internet continua perguntando e respondendo. Olá, esse é o canal Cidade dos Sopros, um canto com bairros onde o vento e o assovio têm suas prioridades. Nesse capítulo serão ventiladas as 7 últimas perguntas, num total de 13, as quais fizemos dentro de nossa pesquisa virtual. Ao final de cada pergunta e resposta online, se fará um comentário sobre o porquê da pergunta e se a pergunta foi produtiva e está dentro da técnica vigente. E que a internet fale para nós. 13 questões sobre a inspiração humana. 7. Como a glote pode limitar ou melhorar a inspiração respiratória humana? A glote é uma parte importante da garganta e do sistema respiratório humano, e pode tanto limitar quanto melhorar a inspiração respiratória, dependendo de como conseguimos controlar seus movimentos. A glote é a abertura entre as cordas vocais na laringe. Ela se fecha quando estamos engolindo, impedindo que o alimento entre nas vias respiratórias, e se abre quando respiramos, permitindo que o ar entre nos pulmões. Durante a inspiração, as cordas vocais se afastam para permitir que o ar flua livremente pela traqueia e chegue aos pulmões. Portanto, em qual situação a glote pode limitar a inspiração respiratória? Quando acontece um laringoespasmo, as cordas vocais se contraem de forma inadequada, fechando a glote e impedindo a entrada de ar nos pulmões. Isso pode ser causado por irritação, alergias, refluxo gastroesofágico, e entre outras condições. Mas para cantores e músicos de sopro existe uma farta quantidade de exercícios para controle do relaxamento e abertura da glote para controle do fluxo de ar e melhoria na qualidade sonora. Em resumo, a glote desempenha um papel importante na inspiração respiratória e pode ser tanto uma fonte de limitação quanto uma fonte de melhoria para a função respiratória, dependendo das condições presentes e do estudo adequado. Mas nossa meta sempre será de se conseguir cantar ou tocar com a glote mais relaxada e aberta possível. Bem, finalmente chegamos num ponto importante da inspiração nossa, que é falar sobre a glote. Por que eu fiz essa pergunta da glote? Porque a glote é uma parte importante no nosso sistema de inspiração e de expiração. Porque é uma válvula, ela fecha, o normal da glote, ela fecha. Então a gente, quando respira, a gente tem que estar com ela aberta. É o contrário do normal dela. Então o normal da glote, ela existe para fechar, para travar a garganta. Então eu queria saber, a gente entrou no primeiro ponto complicado da nossa inspiração, que é essa porta, que ela tem que estar sempre aberta para o ar passar. E a nossa porta chama glote. A internet, ela citou muitas coisas interessantes e foi tudo pertinente. Vamos lá. A primeira coisa que a internet diz é que a glote ela pode tanto ajudar quanto atrapalhar. Perfeito, é isso mesmo. Se você não entende como funciona a glote, você está atrapalhando o seu sistema de respiração. Mas quando você domina, maravilha, sua respiração, você ganha mais em inspiração e mais em entrada e saída de ar também. A internet nos lembra de casos de espasmos na garganta. Espasmo é quando fecha, sem você ter o controle total. Nós vamos conversar muito ainda sobre esse problema que acontece muito
em músicos que usam a garganta. Então vamos deixar um pouco para mais adiante essa conversa, mas o espasmo, essa contração sem controle, ele acontece na região da glote. Muito bom, ele tocou nesse assunto. Também lembra dos exercícios de controle de glote, que também vamos conversar mais adiante, que isso vai fazer uma diferença danada, para a gente poder entender que a gente tem uma glote, que a gente precisa controlar a glote, e não a glote ser uma parte do corpo que anda sozinho sem ser controlada. E por fim, a internet nos dá a grande dica, que é tocar ou cantar com a glote o mais relaxado e aberto possível. Então isso vai ser tratado ainda. Como vamos fazer exercícios, não tem aparelho para isso. Como nós vamos conseguir fazer exercício para relaxar e para abrir bem essa glote para trabalhar. Muito bom. As informações foram boas, quer dizer, entrou numa área um pouco mais perigosa, que talvez a gente deixe lá para o final da nossa temporada, mas já está tratando de alguns pontos importantes. Por que eu digo que esses pontos são importantes? Às vezes é bom que você não saiba se aquilo pode ser um problema ou não, porque você continua em paz. A partir do instante que se colocar uma preocupação em cima daquilo, você pode começar a se preocupar demais e a criar um problema maior ainda. Não, mas eu vou explicar isso mais pra frente. Não é que eu não queira falar sobre esses pontos de problemas no corpo, é que o simples fato da gente citar esses problemas já pode criar uma preocupação em quem não tinha esse problema. É isso. Mas a internet foi super dentro. 8. Como a parte traseira da língua pode limitar ou melhorar a inspiração respiratória humana? Durante a inspiração, toda a língua deve ficar relaxada e afastada da garganta, permitindo que o ar passe livremente pelas vias respiratórias. No entanto, em algumas condições, a língua pode se deslocar para a parte de trás da garganta, obstruindo parcial ou completamente as vias respiratórias. Isso é o que ocorre em casos de apneia obstrutiva do sono. Mas neste caso, estamos dormindo e não tocando. Na temporada de exercícios práticos respiratórios, falaremos sobre movimentos com a parte traseira da língua na busca de melhoria na inspiração respiratória e os tratamentos possíveis dentro da fonoaudiologia. Em resumo, a parte traseira da língua é uma estrutura importante no sistema respiratório humano e pode ser tanto uma fonte de limitação quanto uma fonte de melhoria para a função respiratória, dependendo das condições presentes e do estudo adequado. Bem, por que eu fiz essa pergunta? Nós vamos ter portas que o ar tem que ultrapassar. Eu já falei da glote, agora eu estou falando da língua. A língua também é outra porta. Ela pode ajudar, como pode atrapalhar. Quando eu estou falando da língua, é a curvatura da língua. Essa parte final da língua que é que vai dar na garganta. Essa parte não pode atrapalhar. Então eu fiz para saber o que a internet podia dizer para a gente dessa primeira... Não é bem a primeira. A primeira porta nossa vai ser o bocal, a boquilha, o lábio, que é o nosso primeiro problema do ar entrar. Então a língua é a nossa segunda porta que o ar precisa passar. A internet só tocou em 2 assuntos. O primeiro, que ela fala que a língua deve ficar relaxada e afastada da garganta. Perfeito, é isso mesmo. Mais ou menos isso é o bocejo. Quando a gente boceja, a gente faz isso. A língua se afasta da garganta e ela baixa. Então o bocejo é bem-vindo quando a gente respira. E por fim, também fala que toda a dificuldade que a gente encontrar com relação à língua relaxar, baixar, liberar para o ar entrar, a gente deve procurar uma fonoaudióloga. É um grande especialista na nossa vida, a fonoaudiologia. A fonoaudiologia vai resolver um monte de problemas que a gente tem dentro da nossa boca. E a nossa boca é importante, tanto para o cantor quanto para o músico de sopro, porque a clareza do que você toca está muito relacionado com a posição da sua língua. Muito boa. As respostas foram pertinentes. (9) O bocal ou boquilha nos instrumentos de sopro podem limitar a inspiração respiratória humana? O bocal ou boquilha nos instrumentos de sopro são uma parte fundamental para a produção sonora, e eles não costumam limitar a inspiração respiratória humana diretamente. Na verdade, eles são projetados para facilitar a entrada do ar nos pulmões e para melhorar a eficiência da respiração. No entanto, é possível que a técnica inadequada no uso do bocal ou boquilha possa afetar indiretamente a inspiração respiratória. Neste caso, melhor será buscar por ajuda de um professor especialista no seu instrumento.
No entanto, se utilizando de uma técnica adequada e estudo regular, a utilização do bocal ou boquilha não deve ser uma fonte de limitação para a inspiração respiratória humana em músicos de sopro. Pronto, agora eu fiz a pergunta, talvez a sequência não foi muito lógica, mas minha cabeça no momento de perguntar não estava muito bom, então a nossa primeira porta de dificuldade do ar entrar no nosso corpo vai ser o lábio, a boca, a boquilha ou o bocal. Bem, a internet não citou a problemática de se inspirar com a boquilha ou o bocal encostado na boca. Isso vai ser danoso para o pulmão, porque qualquer sujeira que tiver no corpo da boquilha ou do bocal pode entrar dentro do pulmão. Mas isso nós vamos tratar mais para frente. A coisa mais importante que eu queria ouvir na internet, a internet não falou para gente. Talvez não se tenha conversado sobre isso, mas todo músico sabe que até a saliva pode te atrapalhar numa inspiração forçada, que você vai engasgar, ela entra dentro do seu pulmão. Então, nós temos muito problema nessa área de boca e boquilha. Então, a gente tem que tomar um cuidado para esperar. E a internet não tocou nesse assunto. Então, foi a primeira falha que a internet deu para mim. Mas tudo bem, não tem problema, porque ela foi citar depois que a técnica inadequada do uso do bocal ou da boquilha também pode atrapalhar. Ou seja, a internet quase entrou nessa área para dizer algo sobre essa problemática do ar passando dentro do bocal da boquilha ou pelo lábio mesmo. Eu não sei se isso... ele talvez chegaria nesse ponto que eu falei, mas o ar passando pela boca, a boquilha, o bocal, tem problemas. A gente precisa tomar muito cuidado com esse ar. O interessante é que ele manda procurar um professor especialista. O que é um professor especialista? É o professor da sua área, que ele já vai te dizer, olha, é complicado isso vai ser complicado lá na frente para você. E por fim a internet acaba dizendo pra gente que a boquilha, o bocal, ou seja lá o que for, o seu lábio, a sua língua, não pode ser uma limitação para a sua inspiração. E é isso que nós estamos conversando. É uma porta? É, mas uma porta aberta. Olha, foi bom, vamos dar uma nota 8 para essa questão. Foi dentro, estava dentro sim. Deu boas orientações para a gente. 10. Como solucionar as limitações que a ansiedade induz na inspiração respiratória humana? No nosso caso, de instrumentista de sopro, apenas podemos citar algumas técnicas para o controle e não a solução da ansiedade. 1. Exercícios respiratórios de relaxamento podem ajudar a controlar a ansiedade e melhorar a qualidade da respiração. 2. A prática de atividade física pode ajudar a reduzir a ansiedade e melhorar a respiração. Além disso, a atividade física pode aumentar a sensação de bem-estar e reduzir os níveis de estresse. 3. A ansiedade muitas vezes está relacionada ao estresse, por isso, reduzir o estresse pode ajudar a melhorar a respiração. 4. Tratamento psicológico. Se a ansiedade estiver interferindo significativamente na vida da pessoa, pode ser útil buscar ajuda de um profissional de saúde mental, como um psicólogo ou psiquiatra. Eles podem ajudar a identificar as causas da ansiedade e fornecer estratégias para lidar com ela e poder respirar com mais produtividade. 5. Em alguns casos, pode ser necessário o uso de medicamentos para controlar a ansiedade. Um médico ou psiquiatra pode prescrever medicamentos específicos para o tratamento da ansiedade. Lembrando que cada caso é único e é importante buscar orientação de um profissional de saúde para identificar a melhor abordagem para cada indivíduo. A orientação artística não está licenciada a resolver os problemas químicos que possam ter gerado a ansiedade. Bom, agora eu precisava entrar num assunto complicado, que é a ansiedade interferindo na nossa respiração. O nervosismo ele vai atrapalhar a gente. Isso não é inevitável. Você vai ficar nervoso. Não tem jeito. Todo mundo fica nervoso. Mas precisamos só controlar o nervosismo. O nervosismo não pode chegar num ponto de não te deixar respirar. Bem, as respostas que eu recebi da internet foi o seguinte, que a internet vai citar pra gente algumas técnicas. Vamos ver essas técnicas que ele citou. Primeira técnica, ele falou que exercícios respiratórios de relaxamento. Perfeito, existem. Nós vamos conversar mais para frente, mas existem exercícios que não servem para te aumentar a sua capacidade. Eles servem para te relaxar, para tirar toda a tensão que está dentro do seu peito e da sua barriga. Muito bom. A segunda resposta que a internet nos deu foram atividades físicas.
Essa questão da atividade física eu não estou muito de acordo, porque a atividade física ela pode até tensionar, mas no nosso caso. Mas uma coisa que eu posso emendar com aquilo, a gente buscar atitudes que vão gerar ocitocina dentro da gente. Então a ocitocina é bem-vinda dentro da gente. Se essa atividade física sua gerar ocitocina, ela é bem-vinda. Mais para frente nós vamos conversar sobre atividades físicas que geram ocitocina. Mas é uma resposta média também. Depois ele vai falar de um monte de situações onde o tratamento psicológico vai resolver. Aí eu concordo. Uma consulta com o psicólogo vai te ajudar muito, porque caso esse problema esteja te atrapalhando muito, é melhor você buscar ajuda de um psicólogo para ele tentar acalmar você e te provar que você não precisa ser tão perfeito quanto você quer ser perfeito. Então, o problema psicológico do músico, ele se cobrar demais em querer ser perfeito. A psicologia ajuda muito a gente a livrar dessa ideia da perfeição. A perfeição ela aparece pra gente como um prêmio, não como uma necessidade. A gente não vai atrás da perfeição. A gente tira o que é imperfeito e só sobra a perfeição. Tira o que é imperfeito. Não se procura a perfeição. A internet também vai citar que em alguns casos mais críticos nós vamos precisar procurar um médico psiquiatra. Não tenha vergonha, não tenha medo de procurar um médico psiquiatra. Ele vai te ajudar sim. E por fim ele vai citar que a nossa orientação artística, no meu caso, ou seja de quem for, não está licenciado a medicar ou dar qualquer profilaxia para esses casos de estresse extremos ou de nervosismo absurdo. Então a gente só pode ajudar tentando uma parceria, mas de qualquer forma, mas a solução de verdade virá de um psicólogo ou um psiquiatra. Essa resposta também ficou próximo de 80%, mas ajudou sim. 11. Como solucionar o problema da altitude que pode atrapalhar a inspiração respiratória humana? A altitude pode causar dificuldades respiratórias, especialmente para pessoas que não estão acostumadas com altitudes elevadas. Isso ocorre porque a pressão atmosférica diminui com a altitude, o que resulta em menos oxigênio disponível no ar, limitaria nossa respiração celular, aquela que nos deixa concentrados. Lembra? Para solucionar o problema da altitude e melhorar a inspiração respiratória humana, aqui estão algumas dicas. 1. Descanse e se aclimate gradualmente. Se você estiver indo para uma altitude mais elevada, é importante se aclimatar gradualmente. Dê-se tempo para descansar e se adaptar ao ambiente. Evite fazer atividades físicas intensas nas primeiras 24 horas após chegar a uma altitude elevada. 2. Mantenha-se hidratado. É importante manter-se bem hidratado quando se está em altitudes elevadas. Beba bastante água para ajudar a evitar a desidratação, que pode tornar a respiração ainda mais difícil. 3. Evite álcool e tabaco. O álcool e o tabaco podem interferir na capacidade do corpo de se adaptar à altitude. Portanto, é importante evitar essas substâncias, especialmente nos primeiros dias após chegar a uma altitude mais elevada. 4. Faça exercícios respiratórios. Praticar exercícios respiratórios pode ajudar a aumentar a capacidade pulmonar e melhorar a oxigenação do corpo. 5. Considere medicamentos. Em alguns casos, pode ser necessário o uso de medicamentos para ajudar a aliviar os sintomas da altitude. Mas este medicamento deve ser prescrito por um profissional da saúde em consulta e antes da sua viagem. Lembre-se de que a aclimatação à altitude é um processo individual e algumas pessoas podem precisar de mais tempo do que outras para se adaptar. Se os sintomas persistirem ou piorarem, é importante procurar ajuda médica imediatamente, e no local onde você estiver se sentindo mal. Bem, como apareceu nas respostas à questão da altitude, eu quis entender, perguntar o que a internet sabe sobre nossos problemas quando a gente viaja para lugares altos. Eu tive chance de viajar para lugares altos e não senti tanta diferença, mas cada um é cada um. Então, vamos ver o que a internet respondeu para a gente. A internet diz que um dos problemas da diminuição da entrada de oxigênio dentro do nosso corpo tira a nossa concentração, logo a gente erra mais. Perfeito. Isso foi uma boa informação que a internet trouxe para nós. Então a gente tem que resolver esse problema para errar menos.
Depois a internet começou a dar algumas dicas pra gente. Primeiro, descansar. Perfeito. Isso tem que fazer mesmo. Você tem que ir relaxando ou se adaptando ao espaço, à altitude, à cidade que você está. Perfeito. 2, mantenha-se hidratado. Uau, isso é muito importante mesmo. A hidratação mantém nossas células, nossos músculos, tudo funcionando bem. Tudo se encaixa mais rápido quando você bebe bastante líquido. Líquidos, água. Água é um santo remédio, muito bom. 3, evitar álcool e tabaco. Não sei, isso é óbvio. Para mim, eu não tenho nem o que comentar sobre isso. Porque a dilatação, eu não vou querer ficar defendendo um sistema da dilatação que o álcool faz dentro do corpo da gente. A gente sabe que tolerância para álcool é 0, não existe esse negócio de tomar só um pouquinho que vai ajudar, não existe. E para tabaco também nem se fala. Se a gente é músculo do ar, não dá. Não tem espaço para você colocar graxa dentro dos seus alvéolos. Não existe. A gente entupiu os alvéolos. A gente precisa de alvéolo limpo e não alvéolo cheio de graxa. Então não dá para nem discutir sobre tabaco e álcool, né? Isso é óbvio, perfeito. 4, ele fala da gente praticar exercícios leves de respiração. Ótimo. Lá na frente nós vamos conversar sobre exercícios pesados, exercícios leves, para você conseguir fazer uma rotina certa. Se você pode naquele dia fazer um exercício mais pesado, tudo bem. Se você não pode, você fará exercícios leves. Existe isso mesmo. Muito bom. 5, ele abre a opção de medicamentos, mas claro, com uma orientação médica. Não tem jeito, vai precisar ser com uma orientação médica. E por fim ele fala que é um processo individual essa adaptação. Eu também acho que aos poucos cada um vai reagir de uma forma ou de outra, mais rápido ou mais lento, mas sempre se você precisar se sentir que não está evoluindo para uma situação confortável, para você conseguir respirar em altitude alta, é melhor procurar um médico para te ajudar. Foi bom. De novo, eu dou nota 8 também nessa resposta, mas foi bom, ajudou a gente bastante. (12) Existem exercícios físicos que podem melhorar o processo de inspiração respiratória humana? Sim, e citaremos alguns exemplos a seguir. 1. O estudo de resistência, como levantamento de peso ou exercícios com faixas de resistência, pode fortalecer os músculos respiratórios e melhorar a capacidade pulmonar. 2. Exercícios aeróbicos, como corrida, natação ou ciclismo, podem melhorar a função pulmonar e aumentar a capacidade do corpo de usar oxigênio. 3. Yoga e Pilates, essas práticas enfatizam a respiração consciente e controlada, o que pode ajudar a melhorar a capacidade respiratória e a coordenação entre os músculos respiratórios e o diafragma. É importante lembrar que, antes de iniciar qualquer programa de exercícios, é sempre recomendável consultar um profissional de saúde para garantir que você esteja saudável o suficiente para a atividade física e para obter recomendações específicas com base em sua condição física atual. Bem, aí numa das questões a internet me disse que exercícios físicos poderiam ajudar na inspiração, então eu resolvi perguntar para eles. Então, como é que é esse exercício físico que ajuda a inspiração? E vamos ver o que a internet respondeu pra gente. Bom, a primeira resposta que a internet nos deu foi sobre a questão de estudos de resistência e uma espécie de calistenia, de fortalecimento muscular, com levantamento de peso e resistência. Eu não concordo com isso, mas só não sei onde essa internet arrumou isso. Eu não sei quem está defendendo isso. Não existe você ficar rígido na região do seu peito e da sua barriga para você conseguir respirar. Totalmente errado isso. Eu nem vou comentar mais essa questão de musculação ou calistenia em área de barriga e peito. Isso não ajuda. Não existe isso. Nós vamos ver os aparelhos que dão um pouco mais de força para a gente, mas a força é a nossa mesmo. A barriga. Não adianta você ter uma barriga dura. Você tendo uma barriga dura, você não consegue respirar. Não tem jeito. Você ter um monte de músculo em cima do seu peito, você não consegue dilatar. Não. Essa resposta, nota 0 para essa resposta. Não existe isso pra gente. Em compensação, ele vai citar os exercícios aeróbicos, que é corrida, natação, ciclismo. Aí sim, isso funciona bem pra gente. Esses exercícios fazem um alongamento perfeito pra gente poder tocar. Então isso é bem-vindo mesmo. Esses exercícios de corrida, natação e ciclismo são perfeitos pra gente. Muito bom, essa citou bem a internet. E terceiro, cita de yoga e pilates. Esse nem se fala, esses são perfeitos.
O pessoal da yoga, os hindus, eles foram os primeiros que desenvolveram um tratado perfeito em cima da respiração. Talvez eu dedique um capítulo na frente, não sei se sobre teóricos ou livros, sobre como o hindu encara a respiração. Eles são perfeitos. Ou seja, a yoga e o pilates ajudam demais a gente na respiração. Essa foi uma boa colocação. Portanto, sei lá, eu daria uma nota 6 para essa resposta aí, porque aquele começo lá, eu não quero nem lembrar de novo, mas exercícios aeróbicos, yoga e pilates, realmente ajudam a gente a melhorar a nossa capacidade respiratória. Muito bom. Mas não exercício de musculação. 13. Os aparelhos de fisioterapia respiratório podem auxiliar na melhoria da inspiração respiratória humana? Sim, estes aparelhos nos auxiliam a perceber áreas ou órgãos não devidamente livres para a inspiração e ainda foram projetados para ajudar a fortalecer os músculos respiratórios, aumentar nossa capacidade pulmonar e melhorar a eficiência da respiração, ou seja, enchendo o maior número de alvéolos possível. É importante lembrar que os aparelhos de fisioterapia respiratória devem ser prescritos e monitorados por um profissional de saúde qualificado, como um fisioterapeuta respiratório ou um médico pneumologista, o qual pode avaliar a condição do músico de sopro e recomendará o melhor tratamento. Bem, ao final eu tinha que fazer uma pergunta que todo mundo quer saber sobre esses aparelhos que a gente encontra aí na internet para vender de respiração, que são os tais aparelhos de fisioterapia respiratória. Primeira coisa que eu devo dizer é que isso é para quem teve muito problema. Teve pessoas que tiveram que operar do pulmão e ele não consegue respirar, ele tem que reaprender a respirar. No nosso caso, a gente já respira. A gente já tem um espaço perfeito para os nossos alvéolos, nosso pulmão e nossas costelas. Portanto, a diferença que esses aparelhos vão fazer na nossa vida é pequena. É bem pequeno. Então eu resolvi perguntar para ver o que a internet dizia. Vamos ver o que a internet falou. Primeiramente, ele diz que a gente, com os aparelhos, a gente consegue perceber os órgãos que não estão devidamente livres para respiração. Perfeito. Isso ele vai dizer para a gente. O aparelho vai dizer que a gente está com uma limitaçãozinha, não uma super limitação, uma limitaçãozinha de alguma área que nós vamos conversar. Lembra que eu falei num capítulo sobre as nossas 5 áreas, 5 respirações de 5 litros? Nós vamos ter que ainda destrinchar essas 5 áreas para perceber se está tudo livre para o ar entrar. 2, ele cita que pode fortalecer os músculos respiratórios. Pronto, perfeito. Aí sim, não exercício de calistenia ou de musculação, igual a outra resposta indicou pra gente, exercício de calistenia e musculação, não. Mas esse fortalece o músculo, ele não deixa o músculo desenvolvido, ele só deixa o músculo forte, muito bom mesmo. Depois a internet fala que aumenta a capacidade pulmonar, não aumenta, papo furado. Então aí não sei de onde ela tirou isso, que os aparelhos não aumentam a nossa capacidade pulmonar. Ponto pacífico. 3, depois vai falar que melhora a eficiência da nossa respiração. Sim. Ótimo. Já que você consegue localizar todas as áreas que não estão abrindo graças a esses aparelhos, então você consegue melhorar realmente. Perfeito. E por fim também pede para a gente procurar sempre um médico pneumologista para indicar esses aparelhos para nós. É isso. Não sair comprando, você pode criar algum problema muscular dentro do seu sistema respiratório. Então vamos com cuidado com essas ideias de aparelho respiratório. Essa resposta me daria nota 8. Bem, para você que ficou até o final desse vídeo, vou deixar um brinde, uma dica para você. Nessa parte nossa, o que foi mais importante foi você falar sobre glote. A glote, você só percebe ela quando você engole. Mas de qualquer forma, se você conseguir jogar sua cabeça para trás, respirar e bocejar, você vai sentir um pouco a sua glote entrando em funcionamento. Faça esses exercícios todo dia de manhã para você criar uma ideia de abertura de garganta. Ou seja, mas não para deixar, não é para rasgar a sua garganta, mas você joga para trás e respira como se estivesse bocejando. Essa ideia vai te fazer perceber que você tem uma glote, que você tem uma garganta e que isso tem que ser controlado. Então, minha grande dica é todo dia. Fora você relaxar sua barriga e seu peito, você precisa fazer exercício de relaxamento de garganta via bocejo. O bocejo relaxa a nossa garganta. Então, mas não exagerado. Faça aí umas 10 vezes, uns 10 bocejos. Devolve o ar para fora. Boceja de novo, faz 10 vezes para você relaxar a sua garganta e perceber a existência da sua glote,
que é a nossa terceira porta, que atrapalha mais de todas. Porque a primeira e a segunda, o lábio e a língua, a gente consegue perceber melhor, porque elas estão muito aqui próximo, muito no começo do nosso sistema. Mas a glote que está aqui embaixo, ela é mais complicada da gente perceber, e ela é muito importante. Então, relaxem a glote, ou pelo menos alongue. À medida do ponto que você alonga a sua glote bocejando, quando você retorna para a posição natural, a glote ela fica relaxada. Então, relaxem a glote. É isso daí. Dúvidas? Escrevam abaixo para que eu explique melhor ou coloque no próximo vídeo. Isso que foi exposto nesse vídeo embasará, daí vem o termo básico, nosso entendimento da respiração, o qual servirá de auxílio nos próximos capítulos dessa temporada. Após assistir esse vídeo, deixe um comentário com sugestões para os próximos vídeos e, se for possível, dê like para outros comentários parecidos com sua sugestão, para que eu localize a ideia mais preponderante. Também deixe um like para esse vídeo e se inscreva no canal, caso ainda não seja, para que a continuidade desse espaço gratuito, aberto para o conhecimento, seja de longa duração. Semanalmente teremos vídeos novos, e sempre depois que o vídeo novo for ao ar, ficaremos 30 minutos respondendo os comentários do vídeo anterior. Então, se quiserem conversar, esse será um bom momento. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Espero que os futuros vídeos te ajudem a solucionar suas dúvidas. Te vejo no próximo vídeo do canal. E tenha paz ao seu lado. Que o ar seja mais que suficiente na sua carreira e seu assobio nunca falhe. Abraços.